Monitor digital. O Felipe da vez. Olá pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula. Nesta aula de hoje a gente continua no nosso curso aí de BD, de banco de dados, né, administração de banco de dados. Nós vamos conhecer um recurso interessante hoje, que são as consultas personalizadas, ou seja, as views. Bem, vamos observar aqui um detalhe. Nessa consulta que nós temos aqui, ó, se vocês olharem aqui, nós temos uma consulta padrão que nós já fizemos, inclusive, no nosso curso. Observe que é uma consulta bem simples usando um join, né? E observe que nesse join nós retornamos aqui dados da tabela conta receber e dados da tabela cliente. Nós fizemos a junção, que o cliente aqui na verdade queria ver aqui as contas receber com os nomes dos clientes. Então por isso fizemos a junção aqui usando o join, né? E colocamos aqui as colunas de relacionamento entre as duas tabelas. É bem trivial isso, mas às vezes essa consulta é feita com muita frequência. E com isso a gente pode deixar essa consulta já pronta no banco de dados. Então, essas consultas prontas nós chamamos de views, né? Ou seja, são visões que nós criamos no banco de dados para atender alguma demanda que o programador ou que o desenvolvedor lá, ou até o próprio DBA pode usar com mais frequência. Geralmente quem cria isso mesmo é o próprio DBA ou o próprio programador que vai entender que precisa dessas consultas, né? Então, aqui nós temos uma consulta comum, né? E toda vez que ele precisasse fazer uma consulta, ele tem que escrever ali todo o código, colocar o from aqui, a tabela, para ter esse resultado aqui embaixo. Mas será que se eu realmente preciso dessa consulta com frequência, será que eu não posso criar algo que fique mais simples para eu trabalhar? Então, é o que a gente vai ver agora, ó. Então, vamos lá. Quando eu devo criar uma view? Primeira pergunta que eu faço é o seguinte: essa consulta é feita com muita frequência? Será que eu preciso desses resultados com uma frequência, preciso consultar isso? Será que não seria então interessante aqui, ó, eu padronizar essas consultas? Então, o que a gente tem como resposta para essas perguntas é o quê? Vamos construir uma view, né? Agora, lembrando que view, procurem não criar view a todo direito, né? Toda hora criar uma view. Crie realmente só sobre consultas que realmente são usados com muita frequência, tá bom? Então vamos seguir essas regrinhas aí. Então, qual é a sintaxe para se criar uma view? Muito simples aqui, nós vamos colocar aqui o comando create view, né? Em seguida nós temos aqui o nome da view e as colunas de retorno da view. Vou determinar nessa consulta, nessa view aqui, que vai retornar tantas colunas, de acordo com quem? Com o meu SQL aqui embaixo, ó. Então eu tenho aqui um as, né? E um select aqui embaixo, o SQL de select, de seleção. Então, baseado nisso, eu consigo criar uma view. Vamos ver um exemplo? Olhando aquele exemplo anterior que a gente acabou de ter feito lá atrás, no início, nós vimos que teríamos que criar aqui uma consulta. Olha essa consulta aqui, ó, que seria usado com frequência. Com isso, o DBA, o programador, falou: se eu uso com frequência, eu vou criar uma view que vai ser mais simples para eu trabalhar. Não vou ter que ficar escrevendo toda hora aqui, ó, from, conta receber, join, cliente e tudo mais. Eu simplesmente vou vir aqui criar essa view. Eu criei uma view chamada view ver receber paciente, né? E aqui nós temos os campos dessa view, ó. Então, na próxima slide agora a gente vai ver essa view funcionando. Olha como é que funciona uma view pronta. Depois que a view está pronta, basta eu usar ela como se fosse um select comum, ó. Select asterisco from ver receber paciente. E observe que aqui, ó, já retorna aqui com os nomes das colunas da view que eu criei. Se a gente olhar aqui o exemplo anterior, observe que eu já destaquei aqui que a gente tem aqui, ó, as colunas, ó, essas colunas aí, cliente código, ó. Esse cliente código corresponde a quem? A primeira coluna do meu select lá embaixo, ó. Se você olhar aqui, ó, é o c.código, ó. Aí a segunda coluna, cliente nome, ó. Se você observar, cliente nome na mesma ordem, lá, ó, segunda coluna do meu select, ó, C nome. Aqui nós temos conta código, que é a próxima coluna aqui, que é o CR, código que corresponde ao código da conta receber. Aqui, ó, conta data de vencimento é a próxima coluna e assim continua. A conta valor está aqui, ó. Observem que o nome da coluna aqui, por exemplo, é valor. Só que eu renomeei aqui para o quê? Conta valor. Se você observar aqui no próximo slide, olha só os nomes das colunas que estão aparecendo. São os nomes que eu renomeei, ó. Então, as colunas acabam tendo outros nomes
dependendo do nome que eu colocar. Eu posso, claro, colocar o mesmo nome, mas é apropriado você, como é uma view, você colocar algumas outras colunas, ou pelo menos colocar no início aqui, ó, o nome da tabela de origem, para poder o programador saber que está vindo da tabela conta receber. E aqui, por exemplo, saber que ele está vindo da tabela cliente, tá vendo? Então, pessoal, com esta aula aqui nós conhecemos os conteúdos teóricos de uma view. Na próxima aula nós vamos realmente construir esta view para a gente entender com um pouco mais de detalhe. Então, até a próxima videoaula, pessoal.